Gente, e agora nós vamos iniciar o capítulo 32 no módulo 11. Nós iniciamos uma nova apostila. Então peguem aí na casa de vocês, no módulo 11, o capítulo 32. E esse capítulo vai falar sobre os polinômios. Vamos falar sobre os polinômios agora. Então na última aula fechamos os números complexos e agora iniciamos polinômios. Pode abrir lá a sua apostila e ir acompanhando, né, o que eu for explicando aí para vocês. A definição, a fórmula que define o nosso polinômio é exatamente essa aqui, ó, que eu vou enfatizar para vocês e vocês reparam essa fórmula lá na página 6, tá? O que quer dizer essa fórmula? Ela quer dizer que a gente tem um determinado polinômio de x, né? O polinômio aqui nada mais é do que uma função. A variável dessa função, no caso, está com uma variável x, mas ela pode ser uma variável com qualquer letra ou quaisquer letras, mas basicamente a variável x é a mais comum entre todas as variáveis, mas ela pode ser a, b, c, d, e assim até a letra z, não tem problema. Geralmente, agora é mais fácil nós identificarmos polinômios com apenas uma variável, tá? E não com mais de uma. Claro que é comum ter polinômios com mais de uma, mas nesses casos aqui que a gente vai estudar dentro do terceiro ano, apenas com uma única variável, tá? Então é assim que a gente faz o nosso polinômio. Lembrando também que esse polinômio, como ele é uma função, nós temos domínio e contradomínio. O nosso domínio e contradomínio, eles estão nos complexos agora. Então nós temos domínio, né, que é a parte da nossa variável x aqui, ó. Pode ser raízes, né, no lugar dessas variáveis x, raízes complexas. E o nosso contradomínio, ele está nos complexos também, diferente que antigamente nós observávamos eles nos conjuntos dos reais. Uma outra coisa importante, esse n aqui, ó, que ele está no subíndice e no expoente, ele é exatamente um número natural. Então, dentro dos polinômios, vocês nunca vão encontrar polinômios com expoentes negativos, tá? É sempre de zero, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o infinito positivo. Repare que no expoente dos polinômios também você não vai encontrar números decimais e nem frações, tá? Somente números de zero, né, naturais, né? A partir do zero, 1, 2, 3 e assim por diante. Repare essas letras As na frente aqui, ó, das variáveis. Nós chamamos essas letras As de coeficientes. E as nossas variáveis, nós chamamos ela de parte literal. Tem alguns coeficientes aqui que são importantes nós destacarmos agora nos polinômios, que é o primeiro termo, é o AN. Esse nós chamamos ele de termo dominante na matemática. É o termo que possui o maior grau do nosso polinômio. Depois a gente já vai ver o que é o grau. Temos também o A0. Esse A0 é o termo independente, é o único termo que não possui a variável x, ó. Ou na verdade possui, só que o x está elevado a zero nesse caso, tá? Então, como ele não aparece, nós chamamos ele de termo independente. E por último, né, que cada um desses x aqui é a nossa variável complexa, porque nós estamos agora no conjunto complexo, ok? Muito bem, vamos dar alguns exemplos de polinômios então, porque aqui só tem a definição com letras, né? Vocês aprendem melhor observando exemplos. Então, um exemplo lá, eu tenho um polinômio p de x, que é com respeito à variável x, né? E nós temos, ó, 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 5x mais 2, e aí nós fechamos um polinômio. Repare que esse polinômio aqui, ó, ele é exatamente um polinômio porque a gente tem coeficientes, temos letras, que é a nossa parte literal, e os expoentes deles são naturais, né? Então nós temos o termo dominante, que é esse número 4, temos o termo independente, que é o número 2, e a nossa variável, que é com respeito à variável x. Outro exemplo, nós temos um P de A agora. Repare que a nossa variável muda de letra. Então agora com respeito à variável A, tem problema mudar de letra? Não, que nem eu avisei. Pode ser A, B, C, D e assim até a letra Z. Repare que agora é a letra A. Temos aqui o termo de maior grau. Temos o termo independente, só que repare que o nosso termo independente agora é exatamente um número complexo. Então, por isso mesmo, nós estamos no conjunto dos complexos. Muito bem. Só que repare que esse polinômio aqui, ó, ele não tem todos os expoentes. Está faltando o a elevado à quarta aqui, né?
Por que está faltando esse a elevado à quarta? Porque justamente o coeficiente que está à frente dele é o número zero. Então, quando eu tenho um coeficiente que não aparece, repara aqui, ó, que sempre o polinômio ele vai acontecer dessa forma aqui, ó. Os expoentes vão estar em forma decrescente, ó, do maior para o menor, do maior para o menor. Então, a gente não possui o a quarta aqui, ó, tá? Um polinômio é considerado completo quando todos os seus coeficientes são não nulos. Por exemplo, como eu tenho a quarta aqui, que é um coeficiente, ele está como zero, então esse polinômio p de a, ele não é um polinômio completo. Mas esse polinômio p de x, ele é um polinômio completo porque eu tenho todos os termos a partir do maior termo até o zero, né, com o expoente aqui, ó. Quando acontece isso, nós temos um polinômio na forma completa. E por último, digamos que eu tenho um p de y, agora a nossa variável muda para y. Repare que no valor dos coeficientes eu posso ter tanto fração, quanto raiz, como número decimal, como o próprio número complexo. Então eu posso ter essas várias formas aí dentro do meu polinômio. Então aqui, ó, nós temos o termo dominante, né, que é o raiz de 2, porque ele está acompanhando do maior expoente. Temos aqui o termo independente, que nesse caso agora é só a unidade imaginária i. E a nossa variável é a nossa variável y. Repare que esse polinômio também não é completo, porque tem vários termos aqui que tem o coeficiente como sendo zero. Vamos lá, próxima parte. Agora, grau dos polinômios. O que é o grau de um polinômio? Bom, quando o AN, ou seja, o termo dominante, é diferente de zero, dizemos que o n, maior expoente da variável que acompanha esse termo, é o grau de P e é indicado por GR de P igual ao valor de n. Professor, não entendi, né? Só por essa definição. Vamos fazer exemplos para vocês entenderem. Digamos que eu tenha esse polinômio, aquele primeiro polinômio do slide passado. Bom, daí nesse polinômio, eu quero descobrir o grau dele. O que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar os expoentes aqui, ó. Quem tiver o maior expoente é o grau do polinômio. 3, 2, 1 e 0. Qual deles é o maior expoente? É o 3. Então significa que o grau desse polinômio é grau 3. Só isso, professor? Só isso, finalizou. Então como que a gente coloca em notação matemática? A gente coloca dessa forma, ó. GR, que significa grau. Grau de quem? Desse polinômio, grau de P, ó, é igual ao número 3, porque o maior expoente é o número 3. Por isso que o grau do polinômio é 3. Mais um exemplo, aquele segundo polinômio. Só de olhar para o polinômio, agora que vocês já entenderam pelo primeiro, qual que é o grau desse polinômio? Perfeito, quem respondeu o grau 5, porque o maior expoente das variáveis é o número 5, né? Então, por isso, o grau do polinômio é grau 5. E por último, nós temos aqui ó, um polinômio, né, aquele polinômio terceiro lá que a gente tinha com respeito à variável y, só de olhar para ele. Qual é o grau do polinômio? Exatamente quem respondeu, grau 9. Então nós temos 9 no maior expoente do nosso polinômio. Nas próximas aulas, nós vamos ver mais algumas definições do polinômio. Polinômio nulo, valor numérico e igualdade entre polinômios para então fazer os exercícios. Essa aula aqui só foi uma breve explicação na entrada desse novo conteúdo que será os polinômios para vocês, tá? Então a gente fica por aqui, tá, gente? Essa aula é bem rapidinha, só para vocês entenderem essa primeira parte. Então eu fiz a parte a página da apostila número 6 e o começo da página número 7 ali para explicar um pouquinho para vocês, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.